Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez para cumprir esta tarefa que nos foi proposta pela direção do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que nos convidou para conversar hoje com vocês sobre um tema do Evangelho que também está abordado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema está contido no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um tema que está abordado pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 21, intitulado como Parábola da Avareza. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também o aborda, como eu disse, no item 3, e deu a este item o título Preservar-se da Avareza. Então, como disse, é uma alegria, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o Afrânio, como muitos de vocês talvez já saibam, e vamos iniciar então o nosso estudo da noite de hoje, falando sobre o pensamento do Chico. Então, do livro O Evangelho de Chico Xavier, esse livro, O Evangelho de Chico Xavier, a gente sempre ressalta, é um livro de pensamentos do Chico, né? São pensamentos do Chico sobre diversos temas. Não é um livro, não é um novo evangelho, né? É justamente a experiência evangélica do Chico ao longo da sua trajetória entre nós. Então o Chico diz assim, sobre o dinheiro, ele dá o seguinte pensamento. Em matéria de dinheiro, Emmanuel sempre disse, Chico, é preferível que lhe falte 1 milhão que lhe sobre 1 centavo. Né? Certamente, isso foi dito por Emmanuel dentro daquela expectativa que Jesus nos traz quando analisa o óbolo da viúva, né? Que a viúva deposita aquilo de que não tinha, aquilo que ia lhe fazer falta no gasofilácio, com o propósito de ajudar, né, de fazer a sua doação material. Né? Então é preferível que, como diz aí o Chico, né, o Emmanuel diz para o Chico, é preferível que lhe falte 1 milhão do que lhe sobre 1 centavo. Né? E numa outra passagem do livro Evangelho de Chico Xavier, de número 300, diz assim, rico é aquele que tem mais amor no coração dos semelhantes. Então, 2 pensamentos aí do Chico sobre a riqueza. Né? Esse segundo, então, é extremamente convidativo a todos nós. Rico é aquele que tem mais amor no coração dos semelhantes, nos mostrando, portanto, a necessidade de nós aproveitarmos a presente existência para evoluirmos. E essa evolução se dá em função de como nós encaramos o nosso semelhante. Né? Nós encaramos o nosso semelhante. Se com solidariedade, se com fraternidade, ou se de forma indiferente. Aqueles que agem indiferentemente ao semelhante, certamente não aproveitam bem a sua oportunidade. Por isso temos que nos esforçar para evoluir, tendo sempre em mente fazer o bem ao próximo, todo o bem que esteja ao nosso alcance. Daí o pensamento do Chico. Rico é aquele que tem mais amor no coração dos semelhantes. Então, dito o pensamento do Chico, ou os pensamentos do Chico, vamos ler sobre o tema uma passagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 165 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Bens Externos. É com base justamente num versículo dessa parábola que Emmanuel faz suas considerações. O versículo é esse aqui. E disse-lhes, olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Né? Confirmando, inclusive, aquele pensamento inicial do Chico, né? Que devemos, é preferível que nos falte
é preferível que nos falte 1 milhão do que nos sobre 1 centavo, né? Então não está na abundância dos nossos bens, como diz então Lucas, no capítulo 12, versículo 15. E aí Emmanuel comenta: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos da atividade humana, em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Então, é uma mensagem bastante convidativa ao trabalho, convidativa à prática do bem, convidativa a fazer pelo próximo tudo aquilo que pudermos, né? Esse finalzinho aí é marcante. O Senhor reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, né, das nossas habilidades, de tudo aquilo que temos de potencial, pelo valor das tuas realizações, por aquilo que tivermos conseguido realizar, portanto, material e espiritualmente, e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Então é isso, meus amigos. Abordado desta forma o tema pelo nosso Emmanuel, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos então orar, dizendo assim: Senhor Jesus, Mestre querido, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em Teu nome, com o propósito de estudar, refletir e ganhar novos estímulos, Senhor, para que bem possamos aproveitar a nossa presente encarnação. Abençoa o nosso propósito, Senhor, de todos nós que aqui nos encontramos, unidos pelo pensamento, e que possamos, Senhor Jesus, desta união, resultar para cada um de nós verdadeiro proveito que nos leve a nos sentirmos capazes de realizar tudo aquilo que pretendemos e desejamos realizar na presente encarnação em termos de progresso espiritual. Abençoa-nos, portanto, a todos. Abençoa o nosso querido Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, seus diretores, todos os seus trabalhadores. Abençoa a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que é digamos assim, a grande mãe de todas essas casas espíritas que se congregam em nome de Eurípides Barçanufo, no Rio de Janeiro. Abençoa também os diretores da Casa de Eurípides, seus trabalhadores, e que possamos todos unidos, Senhor, em Teu nome, em nome do professor Eurípides, em nome de Chico, sobretudo em nome de Deus, iniciarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Então está aí, meus amigos. Esse é o nosso propósito de hoje. Estudar
a parábola da avareza. Essa parábola da avareza provavelmente foi dita por Jesus no ano 29, na Judéia. É uma parábola, portanto, que Jesus nos traz no início do seu ministério, né? Jesus começa o seu ministério em 28, então em dezembro de 29 ele nos traz essa parábola, ainda no início, né? Jesus vai ficar conosco até o ano de 33. Essa parábola, como disse, está no Evangelho de Lucas. E ela tem dois momentos. Lucas trata dela em dois momentos. No primeiro momento, né, que vai dos Lucas capítulo 12, versículos 13 a 15, ele diz assim: Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar, ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ela possua. Né? Então, é um trecho, né, que a gente precisa examinar bem. Bom, em primeiro lugar, a gente vê que quando Lucas fala, ele diz que Jesus estava no meio da turba, estava no meio da multidão. Né? Jesus falava por uma multidão. Lucas fala assim: Então no meio da turba um homem lhe disse. A gente conclui então que Jesus estava no meio da multidão. Né? O que teria aquele ouvinte de tão importante e urgente para interromper a pregação de Jesus? Essa é a primeira indagação que a gente pode fazer. E aí Lucas diz que a indagação é a seguinte: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Então, o que a gente nota é que o problema do homem que estava no meio da multidão e que interpela Jesus, o problema era sobre herança. Porque provavelmente essa pergunta era uma pergunta fora do contexto da pregação de Jesus. Por que razão Jesus estaria falando sobre herança? Né? Provavelmente esse homem não estava prestando atenção no que Jesus estava falando, estava com a sua mente tomada pelas preocupações que tinha naquele momento com relação à herança que ele teria que dividir com o irmão. Desse modo, esse homem estava só interessado no benefício imediato e material que desejava auferir. Esse era o propósito desse homem. Como teria sentido Jesus com essa interrupção, né? Inoportuna? Imaginemos-nos nós. Estamos falando sobre um assunto, conversando sobre um assunto, de repente uma outra pessoa que está próxima de nós vem com uma outra pergunta totalmente fora do assunto que nós estamos conversando. Como nós nos sentiríamos? Cada um de nós iria reagir de uma forma diferente. Mas Jesus, né, que é um espírito puro, como benfeitor que ele é, ele reagiu da forma como muitos de nós não teriam condição de reagir. Né? Ele reagiu de modo a esclarecer aquele homem. Jesus deve ter compreendido a necessidade daquele homem de se receber alguma orientação. E esse homem estava tão angustiado, acreditamos nós, porque a parábola, como eu disse no início, estava sendo dita na Judéia. E na Judéia era regra de que aquele que era primogênito, né, recebesse em dobro as vantagens da herança. Então esse homem, na partilha da herança com seu irmão, ele provavelmente estava preocupado porque ele ia levar desvantagem. Porque o irmão ia ficar com o dobro do que caberia a ele, porque essa era a regra daquela região, da Judéia. Além disso, o seu irmão passaria a ser o chefe da família, como
as regras judaicas também determinavam, está no Deuteronômio. Então, se ele pedia a repartição da herança, era porque tinha objetivos materiais, por ser ambicioso, egoísta e imediatista. Jesus, então, certamente percebeu o alcance do questionamento que aquele homem estava fazendo. A preocupação dele estava em levar desvantagem na herança. Ele estava preocupado apenas com os bens materiais. Não estava ali naquele momento preocupado com nada além disso. Os seus pensamentos estavam tomados por essa preocupação. E por isso ele interrompeu Jesus em sua pregação. Mas Jesus não perde a oportunidade de orientar, porque como espírito benfeitor que é, ele vai orientar o homem. Se fosse um de nós, talvez disséssemos para o homem assim, o que você quer? Eu não estou falando nada sobre esse assunto. Você me perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou falando? Mas Jesus não, Jesus diz para ele, palavras de Lucas, Jesus lhe disse, homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Jesus não aceita resolver o problema. Mas, até porque, entre os judeus, para resolver casos assim, tinha uma instância própria, Havia um juiz designado. Essa era uma questão material, dentro daquela ideia de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa era uma questão atinente a César. E Jesus não iria dar a sua opinião a esse respeito. Mas Jesus não se furta a orientar. E aí Jesus diz assim, tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza. Seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então a orientação de Jesus é libertadora, serve para todos nós. Aquele homem não deveria estar tão preocupado com os bens materiais, porque a sua vida não dependia dos bens materiais, dos bens que ele possuía, como disse Jesus. No livro Vinha de Luz, no capítulo 52, falando sobre a avareza, Jesus complementa essa frase dizendo assim, a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui. Até aí, palavra de Jesus. E aí Emmanuel complementa, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então, a mensagem de Jesus é complementada pelo raciocínio de Emmanuel, mostrando que nossa vida não depende dos nossos bens, mas sim dos benefícios que semeamos, atendendo aos desígnios de Deus. Então, depende do bem que nós façamos. Depende dos benefícios, portanto, que nós distribuamos. Esta é a necessária orientação que precisamos colher. Complementando essa sua orientação, Jesus passa a contar, então, a parábola. Essa parábola, então, tem dois momentos. Tem esse momento inicial, que é o da questão proposta por um homem que assistia à pregação de Jesus, e o segundo momento, em que Jesus comenta o tema com uma parábola. Diz assim Lucas, disse-lhes a seguir a seguinte parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Então o homem estava cheio de riqueza, digamos assim, cheio de bens materiais. Ele tinha colhido abundantemente cereais na sua terra. Aqui está, disse, o que farei. Continua Jesus, Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma,
Tens reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, essa parábola é bastante elucidativa, bastante esclarecedora a respeito da orientação que Jesus tinha dado anteriormente. E Jesus tinha dito que a nossa vida não dependia dos bens que acumulássemos. E aí ele cita o exemplo desse homem, que consegue colher, né? Consegue colher nas suas terras cereais suficientes para que ele tivesse uma vida tranquila, o resto da sua vida tranquilamente. E o único pensamento dele não era senão outro de que gozar, beber, comer, repousar, à custa de tudo isso que ele tinha amealhado. Em nenhum momento passa pela cabeça dele que ele pudesse partilhar parte desses bens, né? Que ele pudesse ajudar ou socorrer alguém. Ele só estava pensando em si, o pensamento dele era egoísta. Em nenhum momento ele se questionou o que poderia fazer além de aproveitar toda essa riqueza em torno de si próprio. Ele só queria repousar, pensava: agora não preciso fazer mais nada, não preciso trabalhar, vou gozar a vida. Quer dizer, ele ia se entreter, ia se divertir, ia levar a vida com tranquilidade. Ele ia comer, fartar-se de alimentação, ia beber, usufruir dos prazeres, provavelmente do álcool. Naquela época, era muito comum isso, né? As pessoas se entregarem às sensações do prazer provocado pelo álcool. Então, o que este homem iria fazer além disso? Né? Tudo diferente do que nós espíritas provavelmente faríamos, né? E aí vem a lição, né? Quando Deus diz: Que insensato és, né? Esta noite mesmo a tomar-te uma alma, para que servirá o que acumulaste? Porque a qualquer momento nós podemos retornar ao mundo espiritual. Infelizmente, meus amigos, ou felizmente, né? Nós cumprimos um período de encarnação, nós ganhamos esse corpo físico, nós conquistamos esse corpo físico para conquistar com ele a nossa evolução espiritual. Essa é a mensagem que a doutrina espírita nos passa. Nós estamos aqui encarnados com essa vestimenta física que temos hoje, com o propósito de aproveitarmos esta oportunidade para crescermos espiritualmente, para evoluirmos, nos tornarmos espíritos melhores, seres humanos melhores. E o que estamos fazendo nesse sentido? Estamos fazendo como o rico, pensando só em repousar, comer, beber, gozar? E quando se fala em bens aqui, não estamos falando apenas dos bens materiais, do dinheiro que possamos acumular, das riquezas materiais que possamos acumular. Estamos falando dos dons que cada um de nós tem. Estamos falando das nossas potencialidades, nossa inteligência, nossas habilidades, enfim, aquilo que cada um de nós faz de melhor. Nós somos uma diversidade buscando uma unidade, não é isso, meus amigos? Cada um de nós gosta de fazer e gosta de se dedicar a um tipo de atividade diferente do outro. Nós não somos absolutamente iguais uns aos outros. Nós nos identificamos em alguns momentos com determinados objetivos. Mas existe um objetivo maior de todos nós, que é o objetivo de crescermos espiritualmente. E é isso que a gente precisa compreender. Então, se um gosta de trabalhar manualmente, outro gosta de trabalhar intelectualmente,
Cada um está sendo útil de acordo com a sua potencialidade, de acordo com o seu dom. É isso que nós devemos buscar. As nossas riquezas são os nossos dons, são os nossos talentos, né? Pessoas, por exemplo, no dia a dia, uns gostam de cozinhar, por exemplo, outros já não gostam de cozinhar, mas outros conseguem trabalhar com a sua inteligência, fazendo atendimentos fraternos. Outros gostam de fazer trabalhos manuais que possam beneficiar as pessoas. Cada um de nós tem sua própria potencialidade. Essa é a nossa grande riqueza. É isso que a gente precisa saber fazer. Distribuir essa nossa riqueza de modo a fazer o bem. Nós temos uma historinha contada por Hilário Silva no livro A Vida Escreve. É uma história, a lição 21, né? Na página 89 desse livro. Esse livro A Vida Escreve é um livro extraordinário. Recomendo sempre a leitura a todos aqueles com quem converso. É nesse livro, na segunda parte, no penúltimo capítulo, que nós temos aquela passagem envolvendo o nosso querido professor Eurípides Passanufo, a visão de Eurípides, né? A visão de Eurípides, em que conta-nos Hilário Silva, através da psicografia de Chico Xavier, porque esse livro tem duas partes. A primeira parte, as psicografias são feitas por Valdo Vieira, e na segunda parte, as psicografias são feitas por Chico Xavier. Então, esse A Voz do Evangelho, a psicografia é feita por Chico Xavier. Então, conta resumidamente a história, muito difundida, muitos de vocês certamente já a conhecem. Conta que o nosso querido professor Eurípides é visto, ele em momento de desdobramento, ele vai vendo, ele vai se aproximando de um homem que à distância ele não consegue identificar quem é. Mas à proporção que ele chega mais perto, ele identifica como sendo Eurípides. E Eurípides está chorando. Perdão. Identifica como sendo Jesus. Eurípides identifica esse homem como sendo Jesus. E ele nota que Jesus está chorando. E ele fica muito angustiado e pergunta a Jesus por que Jesus estava chorando. E ele dá várias opções que ele imagina que pudesse ser a razão por que Jesus estava chorando. E aí Jesus, no momento mágico do livro, diz para Eurípides: não, Eurípides, eu não estou chorando por isso, eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. E aí então Eurípides, conta Hilário Silva, sente-se novamente atraído ao corpo, né, porque ele estava desdobrado, e a partir daquele momento ele dedica-se toda a sua vida a fazer o bem. Exatamente o que nós temos aqui. Usando todos os seus talentos, toda a sua potencialidade. Usava toda a sua mediunidade, usava toda a sua capacidade de lidar com ervas e medicamentos homeopáticos. Usava tudo o que ele podia em favor do próximo. A sua inteligência. Ele é uma diretriz do comportamento que nós devemos ter ao longo da nossa vida. Então essa passagem está no livro A Vida Escreve, que tem também a que nós vamos ver agora, diretamente relacionada com o tema que estamos estudando, que é a lição 21, da primeira parte, aí sim psicografada por Valdo Vieira, intitulada A Voz do Evangelho. Vejam só a semelhança com a passagem evangélica proposta por Jesus no Evangelho de Lucas. E vejam só como ela se adapta à nossa necessidade de espírita. Diz assim, então, o nosso Hilário Silva: esparramado na poltrona, João Lício pensava. Sem dúvida fora feliz nos negócios, né? Tal como aquele rico da parábola,
que tinha feito uma colheita fantástica, o João Lício tinha ido muito bem nos negócios. Enriquecera. Seu nome nos bancos indicava créditos de milhões. Que aceitava o espiritismo? Aceitava. João Lício, então, era espírita, né? Porque, como diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. João Lício já estava se esforçando. Já podia se dizer espírita, como todos nós que estamos nos esforçando para nos melhorarmos, já podemos nos dizer espírita. O espírita não é um ser perfeito, não é um ser com todas as virtudes e sem vícios. Não, pelo contrário. Nós somos seres humanos, vivendo mais uma etapa evolutiva, ainda com muitas etapas pela frente. Nós somos espíritas pelo esforço que nós estamos fazendo. Mas, continuando aqui na leitura, que aceitava o espiritismo, aceitava, era espírita. Nenhuma doutrina mais consoladora. Mas daí a espalhar o que havia juntado, isso é que não. Esse é o pensamento de muita gente que tem recursos amoedados, recursos materiais, bens materiais. Isso é meu, eu não posso dividir com ninguém. Eu trabalhei a vida toda para conseguir, isso é meu. Não se dispõe a fazer nada com esses bens materiais que beneficiem outras pessoas. E volto a dizer, as riquezas muitas vezes não são materiais, as riquezas muitas vezes são espirituais, são os dons que possuímos. Continua então João Lício. Meditava assim por haver recebido na véspera a solicitação de 200 mil cruzeiros. Vamos aqui arredondar para reais, porque o livro é da época que ainda circulava no Brasil os cruzeiros. 200 mil reais da parte de amigos para salvar grande obra periclitante. Para o montante que possuía, a importância referida expressava migalha. Entretanto, segundo refletia, já havia feito o possível. Dera grandes somas, custeara a compra de vasto material, cumprira com os preceitos da cooperação e da caridade. Então, o nosso querido João Lício, ele já tinha doado muito, né? E ele não queria doar mais nada. Embora, para o que ele tinha, 200 mil reais fosse uma migalha. Sentia-se exonerado, quer dizer, isento, né? Sem nenhuma responsabilidade, de qualquer compromisso. Ainda assim, ouvira dizer que o Evangelho respondia a consultas e resolveu experimentar. Muita gente faz isso, né? Abre o Evangelho segundo o Espiritismo e, de repente, a mensagem que aparece para nós lermos é exatamente aquela de que necessitamos para o nosso consolo. Levantou-se, procurou o Novo Testamento e, após recolhê-lo, tornou a sentar-se. Abriu indiscriminadamente e caiu-lhe aos olhos a sentença de Jesus, no versículo 19 do capítulo 6 das anotações do apóstolo Mateus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então, nosso João Lício, querendo ter uma orientação do Evangelho, abriu o Evangelho a esmo e veio essa lição. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ele fica impactado, porque era justamente a orientação que ele não queria ter, né? A orientação ali era de que ele não devesse ficar acumulando bens. E aí conta o Hilário Silva, como se houvesse recebido um choque, ponderou que o trecho não apresentava significação para ele, porque sempre dera, e dera muito a todas as instituições de caridade. Abriria outra vez o livro divino, de certo lhe reservava alguma consolação. Ele queria uma lição que justificasse o comportamento dele de negar o auxílio aos companheiros que vieram buscar o auxílio para uma obra de caridade periclitante, que estava em perigo, portanto, né?
E o evangelho, até aquele momento, só tinha aumentado a insegurança dele. Mas ele abre de novo o evangelho, repetiu o movimento anterior, e as páginas lhe mostraram o versículo 10 do capítulo 17 dos apontamentos de Lucas, em que Jesus assim se expressa. É justamente o tema que nós estamos estudando essa noite. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E aí o João Lício ficou ainda mais surpreso. O evangelho como que o chamava a brios, nervoso, inquieto, consultou pela terceira vez. E o livro aberto exibiu o versículo 20 do capítulo 12, igualmente das lições de Lucas, em que a voz do Senhor solta esta frase: louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tens ajuntado, para quem será? É o golpe de misericórdia na consolação que o nosso João Lício buscava. Ele queria uma justificativa para o comportamento dele e recebe uma orientação contrária. Por que ele estava tão preocupado em não ajudar a obra periclitante com 200 mil reais? Porque, afinal de contas, qualquer um de nós pode ser chamado ao plano espiritual naquele mesmo dia, no mesmo dia em que estamos fazendo essa negativa. E a lição se encerra. João Lício fechou o volume com mãos trêmulas, espantado, tangido no íntimo, encerrou a consulta e, tomando o chapéu, naquela época usava-se chapéu, saiu procurando os amigos de modo a ver como poderia ajudar. Então está aí a lição, né, profundamente adequada a este estudo que nós estamos fazendo. Né, porque, afinal de contas, meus amigos, nós estamos aqui, como estamos sustentando com base nas palavras de Jesus, nós estamos aqui com o único propósito de aprendermos a viver em sociedade, aprendermos a nos amarmos uns aos outros. E para isso nós precisamos aprender a ajudar o próximo em suas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Essa é a grande proposta que Jesus nos faz. O Caibari Schutel, notável trabalhador da doutrina espírita, que viveu na cidade de Matão, em São Paulo, e Araraquara, duas cidades do interior paulista, no livro Parábolas do Ensino de Jesus, comentando esta parábola, ele diz assim: é uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro e se constituem em seus escravos incondicionais. É muito triste, né, como está dizendo o Caibari Schutel, para todos aqueles que só veem no dinheiro a felicidade. Né? E Meimei, no livro Ideias e Ilustrações, na página 132, diz assim: respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. É a ampliação desse pensamento que nós estamos dando à riqueza. A riqueza que nós precisamos distribuir não é apenas material. Ela pode também ser de natureza espiritual, moral, emocional. Hoje mesmo, continua a Meimei, em casa alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam-te o gesto de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo, e não descreias da possibilidade de auxiliar. Né? Então, meus amigos, a Meimei fecha o nosso raciocínio quando ela diz que hoje mesmo, em casa, alguém te pede entendimento e carinho. Às vezes a gente esquece dessa necessidade, né? O próximo mais próximo de nós está ao nosso lado, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. E às vezes nós estamos negligenciando o comportamento que devemos ter com eles. E a Meimei vem dizer que, às vezes,
É ali que nós precisamos começar a utilizar a nossa riqueza, a nossa paciência, a nossa orientação, né, o nosso carinho, a nossa fraternidade, o nosso amor. É ali, em primeiro lugar, na casa, mas ela continua. E além do reduto doméstico, quer dizer, além do lar, legiões de pessoas aguardam-te o gesto de fraternidade e compreensão. Aí sim, além do lar, nós podemos expandir esse nosso gesto de fraternidade e compreensão a todas as pessoas com as quais viemos a conviver. Né? O próximo é sempre aquele que está mais próximo de nós. É aquele que convive conosco. Então, meus amigos, ficam aí essas lições tão importantes para a nossa reflexão. O que estamos fazendo dos nossos bens, amoedados e não amoedados? O que estamos fazendo da nossa riqueza material e espiritual? Essa é a reflexão que nos propõe Jesus. Estamos aproveitando a nossa encarnação adequadamente? É isso que nos propõe Jesus. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje, vamos ler mais uma mensagem de Emmanuel, também sobre o mesmo ponto, sobre essa passagem de Lucas. Essa está no livro Segue-me, na página 71 do livro Segue-me, quando nosso Emmanuel, na mensagem titulada Fundo de Serviço, diz assim: frequentemente, quando nos referimos à prosperidade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material. E constituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de vez que em cada instância regeneradora evolutiva em que nos encontramos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e simultaneamente nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Então, só para fazer um rápido comentário, né, antes de continuar a leitura, o Emmanuel está nos dizendo justamente o que estamos sustentando até aqui, né? Que estamos todos encarnados, como ele fala aqui, né? Estamos numa nova instância regeneradora ou evolutiva, quer dizer, estamos numa nova vida, numa nova experiência, temos tido várias ao longo do tempo, e será que nós estamos aproveitando bem esse tempo? É o que o Emmanuel está propondo aqui para nós, né? Nós estamos aproveitando bem esse tempo, né? Como ele diz aqui, todos nós somos iguais pela necessidade e simultaneamente nos diferenciamos uns dos outros pela aplicação individual que fazemos dos bens que retemos. Continua Emmanuel. Somos todos desse modo convocados não apenas a empregar dinheiro, mas saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros. Então estão aí os nossos bens, estão aí os nossos talentos. Saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras. Porquanto, pelas nossas próprias ações, somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da justiça eterna. Permaneçamos assim atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira de suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade,
que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Então, muito interessante esse final, né? Porque o Emmanuel nos diz que devemos estar atentos às nossas oportunidades de ajudar. Porque toda ajuda que nós fizermos, tudo aquilo, todo bom uso que nós fizermos dos bens que tenhamos, sejam eles materiais ou não, são depositados no fundo de serviço ao próximo. Né? Então, é como se nós tivéssemos um fundo num banco que ele chama de Banco da Providência, né? Banco da Vida, ele chama de Banco da Vida, né? Banco da Vida. Então, no Banco da Vida existe um fundo de serviço ao próximo em que é depositada cada uma das nossas boas ações em favor do próximo. Né? E esses recursos são direcionados a nós espontaneamente, sem que a gente tenha preocupação de sacar, como diz o nosso Emmanuel. Então é isso, meus amigos. Vale a pena fazermos o bem. Vale a pena aproveitarmos bem a presente encarnação. Que possamos, então, agradecer ao Senhor Jesus a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita que nos lança luz para a nossa jornada. Que nós possamos, então, fazer o máximo ao nosso alcance para aproveitarmos bem essa existência. Então, vamos fazer rápida prece final, agradecendo ao Senhor Jesus por esta oportunidade de tratarmos deste tema tão importante para todos nós, que nos ajudam a estabelecer uma diretriz de comportamento, que nos encoraja a fazermos um bom aproveitamento da nossa presente encarnação. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos que estão nesse momento unidos pelo pensamento, conosco, através deste canal de divulgação do Espiritismo, e que possamos então estar todos tranquilos, em paz, onde quer que estejamos nesse momento. Seja em nossa residência, seja em nosso trabalho, seja transitando para algum desses lugares ou em qualquer outra situação que estejamos. Que possamos receber, Senhor Jesus, a Tua bênção e que possamos ter coragem, Senhor, para mudarmos o comportamento que inadequadamente venhamos tendo até aqui, para que desta forma aproveitemos bem a presente encarnação. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho, Senhor Jesus. Obrigado aos nossos mentores espirituais da Casa de Eurípides, do Núcleo Chico Xavier. Estamos, portanto, Senhor, gratos, encerrando o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Foi um prazer, meus amigos, conversar com vocês sobre um tema tão oportuno. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos e que, quem sabe, possamos estar de novo juntos em outra oportunidade. Graças a Deus.